Jorge, Luana. A minha primeira pergunta é qual a importância... É muito simples. Qual a importância da mudança no campus da Universidade Federal de Santa Catarina? Por que a universidade deveria trocar o nome do campus Trindade, o campus sede da UFSC? Luana, contigo primeiro. Bom dia, Sofia. Bom dia, Jorge. Conseguem me ouvir bem? Sim, te escutamos perfeitamente. Ótimo. Bom, eu defendo a posição de que o nome do campus ele deve ser alterado inicialmente, porque a gente, apesar de reconhecer os feitos do ex-reitor João Davi Ferreira Lima para a construção da universidade no seu início, nos anos 60, no período que ele foi reitor, a gente reconhece que ele, a partir dos documentos que foram levantados pela Comissão de Memória e Verdade da UFSC, ele praticou uma série de atos de denunciação de estudantes e servidores para os órgãos de repressão da ditadura militar, né? Então, em 2003, quando essa homenagem foi concedida, o Conselho Universitário e as pessoas em geral não tinham conhecimento dessa documentação. Inclusive, é interessante pensar que algumas pessoas fizeram alguns depoimentos dizendo que, quem foi preso nesse período não usava ou não mencionava o nome do João Davi como quem o estava perseguindo. Mas o João Davi, ele não era um soldado, né? Ele não era um membro do aparato repressivo, ele era um reitor de uma universidade, e nesse lugar de decisão, de deliberação, ele era instado pelo aparelho repressivo a denunciar pessoas. E ele fazia isso quando instado, mas além disso, ele também solicitou informações ao próprio Serviço Nacional de Informação, né? E informações com relação a seus opositores políticos, como o caso do professor Henrique Stodic. E nesse sentido, a gente pode dizer que, obviamente, com todos esses documentos e ofícios confidenciais, né, os estudantes e servidores do período não tinham clareza de que quem os estava denunciando em algum momento era o próprio reitor. Então, obviamente, essas pessoas não vão saber disso para elas mesmas falarem. Esse é o tipo de verdade que só vem à tona depois de um estudo, de um levantamento documental como esse que foi feito pela Comissão de Memória e Verdade da UFSC. Então, nesse sentido, a gente reconhece que essa é uma postura que não deve ser homenageada, né? Mas é uma postura que deve ser questionada. Então, nós tivemos outros reitores de outras instituições que constituíram comissões de inquérito, assim como o João Davi Ferreira Lima. No entanto, esses outros reitores, porque essa foi uma constituição de inquérito constituída a partir de uma determinação do MEC, do Ministério da Educação, logo após o AI-1. No entanto, esses outros ex-reitores não constituíram comissões com o ímpeto de efetivamente denunciar essas pessoas, né? Foram comissões que fizeram poucos trabalhos ou que não encaminharam os seus resultados para os órgãos de repressão. Então, nesse sentido, a gente vê uma postura muito mais ativa, e os próprios termos que são usados nesses ofícios, né, dizendo que os professores eram marxistas, deliberados, subversivos, então toda a terminologia usada pelo ex-reitor também indica uma postura muito mais ativa na realização dessas denunciações. E, Jorge, qual que são os interesses dos setores da direita que têm participado dessas sessões do CUN, que têm, inclusive, tentado impedir que o debate aconteça, né? Na sua visão, o que eles querem com esse debate? O que eles querem tentando colocar vistas, por exemplo, na última sessão do CUN e impedir a mudança de nome? Olha, bom dia, muita satisfação estar aqui com vocês. O que a direita quer? A direita, ela quer, ao mesmo tempo que minimiza a pauta e diz a universidade não deveria estar perdendo tempo com algo tão desimportante, deveria estar indo atrás de recursos, deveria estar fazendo outras coisas. O que a direita quer é esconder, por exemplo, como você mesma disse, João Davi era um reitor biônico. Ele era apadrinhado do Aderbal Ramos da Silva, diria eu, na época, dono da cidade, dono do Estado.
era do partido PSD. Basicamente, as pessoas que vieram trabalhar para a universidade, com esse mito do fundador, João Davi Ferreira Lima foi um dos fundadores. A minha formação é em História, eu, inclusive, fui orientado pelo professor Paulo Pinheiro Machado. Então, a gente faz o nosso dever de casa. A gente não acha que de alguma maneira, a gente não tem opinião. A gente usa o método historiográfico, a gente usa a ciência para ir atrás de fontes históricas e tratá-las. Então, quando a direita coloca como se nós estivéssemos fazendo algum tipo de revanche, é como se um dia eu tivesse acordado da manhã cedo e fosse escovar o dente e dissesse: hoje eu vou ferrar com o João Davi Ferreira Lima, não fui com a cara dele. Entende? Não, não é isso. As informações que vieram à tona da participação desse indivíduo como colaborador do regime é justamente, digamos assim, ele não agiu sozinho. Por exemplo, o presidente da comissão de inquérito, que foi formada logo depois do golpe em 64, foi o desembargador hoje, né, que a gente conhece aqui, uma avenida que passa rente à universidade, desembargador Vitor Lima. Então, o que a direita tem medo? A direita tem medo de que a gente, agora, depois de anos, que a gente pôde ter acesso à documentação que foi escondida por tanto tempo. Veja bem, nós ainda não tivemos acesso a toda a documentação do SNI, alguma massa documental, aquelas que não foram realmente perdidas. Mas também tem documentação de posse dos militares que não liberaram até hoje. Por quê? Em 1979, nós tivemos uma anistia muito cretina, digamos assim, que perdoou todos os crimes cometidos pelo aparato de repressão. E aí o que acontece? Quando a gente começa a pegar uma peça, no caso da universidade, é que em 2003 foi feita essa homenagem, alterado o estatuto e dado o nome do campus Trindade para campus João Davi Ferreira Lima. Ao descobrirmos, através da documentação farta, através de depoimentos à Comissão da Verdade, que esse cidadão se utilizou do cargo e se reforçou nesse cargo com o auxílio da própria repressão, perseguiu, sim, os seus inimigos políticos, como foi o caso do professor Stodik. Ele perseguiu, sim, o movimento estudantil, que um ano antes do golpe, ou seja, final de 63, eles tinham solicitado ao governo João Goulart a intervenção na universidade por conta de uma série de questões que ele enumeram. São vários e vários itens, como autoritarismo, como intervenção no movimento estudantil. Assim, foram várias e várias coisas que foram acontecendo que, no final das contas, quando foi o golpe militar, o entusiasta, e vou chamar aqui, botar entre aspas, um puxa-saco do regime, que foi o João Davi Ferreira Lima, ele se utilizou do poder desse autoritarismo para reforçar o seu poder dentro da universidade. Tanto que um dos depoimentos do professor Armei Mamigonian coloca o seguinte, como diz ali, a turma ficou assanhada. Ele coloca como se a direita dentro da universidade, aqueles que se apresentavam como progressistas, etc., com a vinda do regime, começaram a se assanhar. Ele dizia, hoje o poder não está mais na mão dos antigos professores. Hoje quem manda é a reitoria, hoje quem manda é João Davi Ferreira Lima. É por isso que a direita não quer. Não quer porque quando a gente começar a puxar esse fio, a primeira peça que nós observamos é a homenageada. Quais serão as próximas? É isso que a gente tem que entender. Obrigada, Amy, por subir aqui quando eu caí. Tá difícil hoje. Acho que a direita está querendo impedir esse programa. Indo na minha casa, cortando a luz, cortando a internet e desligando o celular intempestivamente. Luana, um outro aspecto que eu queria te perguntar é sobre a importância da mudança desse nome para aqueles e aquelas que foram vítimas da ditadura militar na universidade. Aqueles, por exemplo, os familiares de Armei Mamigonian que falaram durante a sessão do último conselho universitário. Gostaria que você trouxesse um pouco da memória desses familiares e também das pessoas que sofreram por conta da ditadura militar
e também por conta da atuação do reitor de criar esse clima de medo e perseguição dentro da universidade, o ex-reitor Davi Ferreira Lima. Eu gostaria de começar falando do aspecto simbólico que envolve essa alteração do nome do campus, né? A gente está falando de um reconhecimento público por parte da instituição de que essas perseguições ocorreram, de que estudantes foram presos, de que pessoas foram denunciadas, de que a estrutura da própria instituição, como disse o Jorge, foi utilizada para perseguir essas pessoas. E quando a gente diz isso, a gente está transmitindo uma mensagem para o futuro, que é a mensagem de que essa instituição não tolerará mais condutas que usem a sua estrutura para qualquer forma de perseguição ou autoritarismo. Então, esse recado simbólico que está sendo passado é para todas as pessoas que estão em posições de decisão, que elas saibam que elas vão ter que se haver em algum momento com as consequências das suas decisões e com a maneira como elas usam essas estruturas. Né? Então, acho que a universidade passa uma mensagem simbólica não só para a própria UFSC, mas para outras instituições do próprio Estado. E a gente viveu muito recentemente uma tentativa de golpe de Estado no país. A gente viveu um período de um governo muito autoritário nos últimos 4 anos, né, no governo Bolsonaro, e a gente não pode achar que esse é um passado distante. Esse é um passado que pode se repetir a qualquer momento. Então, quando nós colocamos esse limite simbólico, estamos dizendo que não vamos tolerar que isso se repita e que as pessoas que o fizerem serão responsabilizadas, terão que se haver com as consequências dos seus atos. Nesse sentido, foi muito importante a fala dos familiares, né, do professor Armen e do professor Galotti na última reunião do Conselho Universitário, porque eles trazem justamente concretude, vida, para mostrar das consequências concretas que isso teve para as existências das pessoas. Então, nós tivemos famílias que precisaram sair da cidade, como é o caso da família do professor Armen, né? Famílias, então, que perderam seus laços, as suas relações. Isso não é tão ruim, alguns vão dizer, como ser torturado e preso, mas a questão não se trata de mensurar impactos desse autoritarismo e dessa violência e seus diferentes graus sobre a vida das pessoas. É reconhecer que isso aconteceu, né, por atuação de um agente. Então, quando a gente retira esse nome, a gente está dizendo também para essas vítimas e para essas famílias que se reconhece publicamente que o sofrimento que elas passaram foi um sofrimento causado por atos do Estado, por atos institucionais, e que as pessoas que contribuíram para isso não serão mais homenageadas na instituição com o seu nome nesse espaço. Então, a gente pode imaginar, né, o ingresso dessas pessoas diariamente no campus e sabendo que aquele que dá nome ao campus contribuiu para que alguém da sua família fosse perseguido. É um retomar constante dessa vivência, desse trauma do passado. Então, eu diria que o aspecto simbólico disso é muito importante. E, ao mesmo tempo, pensar nas famílias que foram vitimadas por essa violência nos remete aos familiares daqueles que foram, de alguma maneira, perpetradores ou contribuíram para isso. Há várias posturas possíveis destes, né? É uma postura de negar o passado, ou é uma postura também de reconhecer que aqueles que eles amam e admiram cometeram atos que contribuíram para violações de direitos. Né? E esse reconhecimento por parte dos familiares dos eventuais perpetradores ou colaboradores seria muito importante, porque eles também contribuiriam para colocar um limite nessa violência e dizer que eles também não tolerariam. Então, há várias posturas possíveis, né? E fica também o convite à reflexão para esses familiares sobre quais são as posturas que estão sendo adotadas. E falando em negar o passado, eu queria pedir para a Amy para mostrar a chamada da matéria de 12 páginas publicada, um especial UFSC, dossiê da ND, Memória Não Se Apaga, Se Honra. E fala que o nome que a UFSC não deveria esquecer, em algum momento fala sobre resgatar a verdade. Jorge, eu queria te perguntar se em algum momento, à direita ou nesse dossiê da ND, aparece algum argumento, algum documento que contradiz toda a pesquisa realizada pela Comissão Memória e Verdade da UFSC.
Olha, muito pelo contrário. Nesse dossiê que eles fizeram, e veja, fizeram não, encomendaram para um veículo hegemônico de comunicação. É o que a gente chama de chapa branca. Agora, a massa documental que foi encontrada pela Comissão de Memória e Verdade, encontrada não, foi solicitada a Brasília. Quando chegou isso, foram terabytes de documentos. A gente pode chamar de toneladas de documentos digitais. E ainda não se conseguiu acessar a toda a documentação, mas muitas delas foram elucidativas. Eu fiquei procurando nesse dossiê, por exemplo, como ele diz, não, o Ferreira Lima não entregou ninguém. Ora, nós temos ofício, no qual ele descreve quem é Armen Mamigonian, e esse ofício, depois ele foi entregue aqui para as autoridades militares aqui em Florianópolis, e esse general encaminha seus superiores se utilizando dos mesmos termos que foram utilizados pelo João Davi Ferreira Lima, que assinava o ofício, para o seu superior hierárquico. Isso quer dizer o seguinte, que um dos argumentos que a advogada Heloísa Blasi, e deixar bem claro, Heloísa Blasi é amicíssima da família de João Davi Ferreira Lima. O pai dela, Aloysio Blasi, foi o principal assessor, braço direito, esquerdo e as duas pernas de João Davi Ferreira Lima dentro da universidade, deixando bem claro que todos eles eram pessoas de famílias tradicionais de Florianópolis, tradicionais do Estado, e todas elas com conexões políticas com os governantes de época. Então, Heloísa Blasi diz, não, mas todos os documentos que meu pai fez não tiveram nenhuma consequência posterior. Como não? Se as próprias expressões utilizadas pelo João Davi ao descrever, a entregar, a descrever a subversão de um docente aqui da universidade, foram replicadas nos órgãos. Como o próprio filho do Armen, o José Rafael, fala, é que o SNI jamais saberia de determinadas informações se essas informações não tivessem sido repassadas pelos agentes oficiais aqui da universidade. Ora, as investigações que foram feitas pela comissão de inquérito, essa comissão de inquérito, ela trabalhou exaustivamente e se vangloria disso. Trabalhou horas e horas diariamente e dias para entregar com o maior capricho do mundo todas as informações apuradas que eles puderam obter do ouvir dizer, ouvir falar, e principalmente descrevendo os principais inimigos do movimento estudantil de João Davi Ferreira Lima. Deixar bem claro que o João Davi Ferreira Lima, segundo o depoimento do Rogério Queiroz, ele dizia, ele odiava estudante, não queria saber de estudante. Por quê? Porque os estudantes faziam greve, os estudantes, por exemplo, fizeram um movimento, já que João Davi era contra a implantação do campus aqui no subdistrito da Trindade, lá à época. Desde a década de 50, o governo já tinha disponibilizado o terreno da Fazenda Santa Rita, já estava trabalhando para a preparação desse terreno. Henrique Fonte já tinha vindo lançar pedra fundamental da Faculdade de Filosofia. Todo o dinheiro que o MEC encaminhava para cá, como o João Davi foi aquele que foi indicado pelo Oderbal Ramos da Silva para ser o cara, para conduzir o trabalho de implantação da universidade, a primeira coisa que ele fez foi comprar um terreno da família Molenda, lá na rua Bocaiúva, porque ele morava na Tromposque, do ladinho. Ele comprou aquela coisa para fazer o palácio da reitoria. E ele queria fazer o campus, não, nem campus, ele queria fazer a Universidade Federal espalhada pela cidade. Para favorecer quem? Para favorecer a elite de Florianópolis. Essa mesma elite que hoje vem aqui fazer aquilo que nós estamos entregando, todas as sessões do CUM que estão discutindo esse assunto, a gente coloca. Pois foi esse autoritarismo militar que fez intervenções
nas universidades, mesmo com a existência na Constituição da autonomia universitária. E então, o que nós estamos vendo hoje, essa manifestação da direita de Florianópolis, essa manifestação dos políticos tradicionais de Florianópolis, é justamente isso. Quem são vocês, Universidade Federal de Santa Catarina, para quererem ter autonomia diante de nós? Nós é que mandamos na cidade, nós é que mandamos na universidade, nós é que, como eu ouvi muito durante as sessões, nós é que sustentamos a universidade, só que a sustentação da universidade é feita por os trabalhadores que aqui estão. Essa sustentação é feita em nome dos estudantes que vêm aqui, que são filhos de trabalhadores. É para isso que serve a universidade pública. É por isso que nós estamos tendo esse tipo de situação, que é um dossiê encomendado pela elite de Floripa para um órgão de comunicação hegemônico, que é o ND, do bispo Edir Macedo. Acho uma decadência terrível isso está acontecendo. A Luana vai precisar sair agora. Então, antes de ela sair, Luana, eu gostaria de perguntar quais são as suas expectativas para a sessão do CUN de hoje. Hoje, às 14 horas, no auditório do Garapuvu, no Centro de Eventos da UFSC, vai acontecer, mais uma vez, uma nova sessão do Conselho Universitário para debater a mudança de nome. O que você espera dessa sessão, Luana? Bom, eu espero que a gente consiga ter uma sessão respeitosa, tranquila, né? Como conseguimos realizar na última sessão. Então, foi uma sessão em que as pessoas puderam falar, se manifestar, e que a comissão pôde trazer seus elementos. Da mesma maneira, esse debate está sendo construído de maneira muito respeitosa, respeitando os direitos das pessoas envolvidas e principalmente tendo em vista que a gente está diante, né, de uma instituição pública, como disse muito bem o Jorge, e que enquanto instituição pública, cabe a essa instituição deliberar sobre as suas nomenclaturas ou a retirada de nomenclaturas. E nesse sentido, eu tenho certeza que o Conselho Universitário, né, vai dar uma resposta adequada a todo esse problema. Então, o Conselho Universitário tem sido muito cuidadoso, muito cauteloso e respeitoso em ouvir todas as colocações que foram trazidas, e eu tenho certeza que o Conselho Universitário vai apresentar uma resposta à altura desse grande desafio que se coloca não só para a UFSC, mas que reverbera fora da instituição. Nesse sentido, eu estou bastante confiante na nossa possibilidade de encaminhar uma resolução dessa questão na data de hoje, né, e estou bastante também otimista pelos diálogos que nós temos feito dentro da instituição, sabendo que todos estão bastante conscientes de tudo que se passou no período da ditadura aqui, depois do levantamento dessas informações. E, ao mesmo tempo, feliz pelo caráter pedagógico que essa discussão tem suscitado. Um dos elementos que eu gostaria de ressaltar, que é mesmo quem é contrário à mudança do nome do campus, reconhece que a gente teve uma ditadura militar que vigiava, que perseguia, que torturava. Então, considerando os debates que nós tivemos nos últimos anos, esse é um ganho muito grande em termos de debate público. As pessoas estão falando sobre a ditadura militar, sobre o que foi a ditadura militar nesse país e sobre como a ditadura perseguiu, torturou e prendeu, não só estudantes universitários, mas prendeu nesse estado advogados, trabalhadores, né? Então, a gente chega num novo patamar de debate público, e essa é uma função da universidade. Suscitar reflexões, suscitar debates, para que os nossos erros do passado não se repitam. Então, nesse sentido, eu acredito que a gente já alcançou, enquanto papel da universidade, um papel muito significativo para todo o estado de Santa Catarina. Luana, muito obrigada pela tua presença. Nos reencontramos hoje na sessão do CUN e vamos trazer aqui, com certeza, para o Portal do Zacato notícias, espero que positivas, dessa sessão de hoje. Muito obrigada. E agora, antes de a gente retornar com a entrevista, junto com o Jorge, nós vamos fazer um breve intervalo para trazer aqui os apoiadores culturais do Portal do Zacato. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindisaúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina,
Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438. A democracia na América Latina está sob ataque. Golpes de Estado, lawfare, os assédios judiciais e perseguição política são as novas armas para silenciar os povos e suas lutas. Mas a resistência continua. No dia 18 de julho, o Portal Desacato e a Cooperativa Comunicacional Sul realizam o seminário Golpes, Anistias e Lawfare no Brasil e na América Latina. Um debate urgente com especialistas que vão analisar os riscos à nossa democracia e apontar os caminhos de luta. O evento também marca a 4ª edição da distinção jornalística Gustavo de Lacerda. E teremos um show especial com a cantora argentina Mariana Bararri, vencedora do Prêmio Gardel. Acontece no auditório da FESESC em Florianópolis, às 14 horas. A sua presença e o seu apoio são fundamentais nessa luta por memória, verdade e justiça. Participe! Quero agradecer muito aos nossos apoiadores culturais, responsáveis por a gente conseguir organizar esse evento, o seminário, que a gente consiga realizar os nossos programas todos os dias aqui na Manhã com Dignidade e pela noite, na Noite Livre do Portal Desacato, sem falar também no nosso trabalho nas redes sociais e no nosso site, desacato.info. Quero convidar você, principalmente agora, para contribuir com o nosso seminário. Esse seminário tem extrema importância. Todo ano nós organizamos um seminário e o desse ano não poderia ser diferente, com uma temática atual, que é golpes, anistias e lawfare no Brasil e na América Latina. Aqui em cima tem o QR Code para você contribuir com o seminário, para que a gente possa viabilizá-lo. Quero agradecer às entidades que estão apoiando, o Sintraceb, Sindpdsc, a Unicesuz, o Sinergia, o Sindinor, a FESESC e os gabinetes. Muito obrigada pelo apoio de vocês. E convidando a todos e todas. Sofia Andrade sendo boicotada aí, ó, a direita, esses golpistas estão nos torturando, gente. Não é fácil, olha. Acho que ela voltou. Voltou, Sofia? Voltei. É isso, gente. Contribuam com o Portal Desacato, seja pelo Pix, pela campanha do Leitor ou Leitora Amiga, seja contribuindo através do seminário. Qualquer forma de apoio contribui muito para que a gente possa expandir, melhorar o nosso trabalho e levar outra informação para cada vez mais pessoas. E vamos voltar com a entrevista de hoje. Jorge, a sessão do CUN da semana passada finalizou com um pedido de vistas por parte da FESESC. Qual o interesse da FESESC com isso, que a gente nem sabia, inclusive a grande maioria dos conselheiros não sabiam que a FESESC tinha uma cadeira no Conselho Universitário. E quais são as tuas expectativas para a sessão de hoje? Então, é exatamente isso, né? Uma das coisas que pouca gente sabe é que quando o golpe de 64 ele aconteceu, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, ela foi muito bem beneficiada com esse golpe. Além de ter recebido, digamos assim, muitos empréstimos privilegiados para que pudesse fazer o desenvolvimento social e econômico que a ditadura tanto ansiava, ao mesmo tempo a ditadura foi perseguir sindicatos, promoveu demissões em massa daqueles que eram trabalhadores que tinham organização trabalhista, acabou com a estabilidade no emprego, enfim, eles têm um interesse muito maior nessa nossa, digamos assim, apresentação da verdade que foi escondida por tantos anos e que agora a gente está começando a ter acesso às informações, e é óbvio que eles estão a serviço
como eu mesmo disse, dessa classe política daqui eu chamo de lumpen burguesia aqui de Florianópolis. Esse pessoal aí estão junto com aquela Floripa sustentável, junto com esse cidadão que hoje é o prefeito de Florianópolis. Quem era Topázio Neto há 10 anos atrás, e de onde é que esse cara veio? Pelas mãos de outro, que também era uma pessoa desconhecida, como era o ex-prefeito Jean Loureiro. São os oportunistas políticos que se promovem diante de uma elite florianopolitana, e vamos deixar claro, uma elite florianopolitana que apoiou o golpe lá em 1964, que foi para as ruas nas jornadas de 2013, que apoiou o golpe de 2016, o governo Dilma. E veja, governos democraticamente eleitos, derrubados sob a égide da democracia. Essa mesma elite que em 2022 votou no inelegível, a mesma elite que foi fazer prece para pneu e chamar os militares na frente dos quartéis para fazer uma intervenção, mais uma vez contra o resultado das urnas, querendo que tivesse mais uma derrubada de governo, mais um golpe, no dia 8 de janeiro lá de 2023. Essa mesma elite que veste verde e amarelo, que está agora nas ruas pedindo anistia para golpista. Pois é justamente isso que nós estamos demonstrando, como a professora Luana disse, pedagogicamente, que essa gente é a gente que vai continuar atacando qualquer tipo de manifestação popular, taxando isso como quebra da ordem. E que ordem é essa que eles acusam ser quebrada? A ordem daquilo que eles consideram como sendo correto. Eles lá em cima, e a professora Beatriz, neta do professor Galotti, ela fez uma observação muito importante na manifestação dela no CUN passado, que foi, quando o professor Galotti foi entrevistado, ele disse: esse sistema que está aí é um sistema desigual. O que é um sistema desigual? Poucos acumulam e muitos sofrem, pobres, sem acesso aos serviços públicos, sem acesso a qualquer tipo de condição básica. Quando esse cidadão aparece lá no CUN, o que ele fala? Ele fala dele, que fundou a associação de polo aquático, de que acha que o tema foi muito pouco discutido. 10 anos discutindo. Desde o ano passado, aguardando um parecer. Esse parecer foi colocado em pauta, nós tivemos a presença desse pessoal gritando, ofendendo estudantes, ofendendo o reitor, ofendendo os conselheiros, lá no auditório da reitoria. Por isso que foram tomadas medidas de segurança. Nós, aqui dentro da universidade, trabalhamos dessa forma em órgãos colegiados. Você ergue a mão, você se inscreve, você aguarda que a palavra lhe seja concedida. Quem está falando, todo o colegiado escuta. É assim que funciona no movimento estudantil, é assim que funciona nos conselhos de unidade, nos colegiados de curso, é assim que funciona no CUN. Esse pessoal vem de outra realidade. Eles querem gritar mais alto e ser ouvido porque são autoritários, eles são herdeiros dessa ditadura de 1964. Eu mesmo, na minha fala no último conselho, o que foi que eu disse? Não precisaríamos sequer ter levantado qualquer documento que comprova que João Davi Ferreira Lima era colaborador do próprio golpe e colaborador do regime autoritário da ditadura, porque esses que estão aqui hoje, vindo incessantemente nos fustigando, eles são apoiadores do golpe de 64 ainda hoje. Eles são apoiadores do golpe de 2016. Eu perguntava, minha mãe é professora aposentada aqui da universidade, professora de matemática, professora Maria Helena Bauster.
A minha mãe, eu perguntava para ela, como é que me permitiram fazer um golpe como fizeram em 64? Por que não foram para as ruas, etc, etc? Em 2016 eu percebi que esses mesmos que apoiaram lá em 64, apoiaram em 2016 e irão continuar a apoiar todos os golpes que tiverem. Por quê? Porque eles são contra a democracia. E a universidade, ela por si só em sua estrutura, ela busca a democracia. É por isso que eles estão aqui. A Fiesc apoiou o golpe. E eu ainda vou dizer, calma Fiesc, vai chegar a tua hora. Porque a presença dela no Conselho Universitário é uma presença meio esquisita. Por quê? Porque muito mais do que João Davi Ferreira Lima, a Fiesc colaborou, como eu falei, e ganhou muito com o golpe de 64. Então, ela está aqui hoje defendendo quem? O João Davi Ferreira Lima? Não. Ela está se defendendo e continua defendendo aquele golpe, porque para eles não é importante que a gente fale do golpe. Assim, se a gente se silenciar, nós teremos, infelizmente, talvez, que só basta lembrar que, recente, nós perdemos o professor Cancellier para o autoritarismo, para esse tipo de ideologia nefasta. É isso, né? Como vocês puderam ver na fala do Jorge, é muito mais do que a defesa de uma mudança de um nome do campus, sede na Trindade, na UFSC. É uma luta pela memória e é uma luta pelo futuro da Universidade Federal de Santa Catarina. E é uma disputa por uma universidade que seja do povo, que seja da população florianopolitana, que seja do estado de Santa Catarina e do Brasil, porque aqui estudam estudantes de todo o país, e que não seja dos interesses de alguns poucos que defendem sempre, nessas situações e durante toda a história, o seu interesse de classe. Eles não são donos da universidade, a universidade é do povo. E tem toda a sua autonomia para decidir quem vai homenagear no nome do seu campus. Jorge, muito obrigada pela tua presença aqui hoje. Nos reencontramos na sessão do CUM, às 14 horas, e já estendo o convite para todos que estão nos escutando, você não precisa fazer parte da comunidade universitária para participar hoje e acompanhar a sessão do Conselho Universitário. Vai ser transmitida pelo YouTube. É só entrar no canal lá, solicitar Conselho Universitário UFSC e vai estar ao vivo. Boa. E agora eu vou trazer, muito obrigada, Jorge, pela tua presença, eu vou trazer o